Senhor presidente, eu estava atenta aqui a todos os discursos e pedi a fala pela oposição e tinha aqui já construído o início de pronunciamento, mas sinceramente é muito difícil iniciar um pronunciamento como eu pretendia ao ouvir a fala do meu antecessor aqui na tribuna. Porque o ódio cega as pessoas. E a aparente tranquilidade do deputado que me antecedeu não consegue esconder a sua distância do ódio, da partidarização do seu discurso, da distância da legalidade do seu discurso e a distância, inclusive, da Constituição. O deputado consegue transformar em legal o que é absolutamente ilegal. Ao invés dele considerar que o Estado democrático de direito é defender a Constituição, ele consegue transformar em Estado democrático de direito o total desrespeito à Constituição. E é inadmissível que um parlamentar faça isso. Eu espero que ele não esteja na situação do ex-presidente Lula para ter o desrespeito e a violência que o ex-presidente Lula sofreu, porque certamente nós estaríamos defendendo este deputado da violência, do desrespeito e da agressão que o ex-presidente Lula sofreu. Deputado não quer estar no lugar de um preso sem crime condenado e sofrendo a violência e a falta de hierarquia que sofreu o ex-presidente Lula nesse momento. Porque nós estaríamos aqui defendendo Vossa Excelência. Algumas datas marcam a história do Brasil. E nós, há 2 anos, estamos vendo algumas datas marcando a história do Brasil. O 17 de abril, neste plenário, quando um golpe foi dado na Constituição brasileira e quando esta Câmara autoriza o impeachment ou o segmento do processo de impeachment à presidente Dilma. Depois, o 31 de agosto, no Senado Federal, quando se aprova o golpe parlamentar, midiático, empresarial, com as cabeças de fora do Brasil, porque o presidente Temer, que assim o chamam, porque eu não o considero um presidente, não tem inteligência para montar esse golpe. Por isso, as cabeças são outras. Depois, o 7 de abril, a prisão do ex-presidente Lula, uma data que marcou a história desse país. E o 8 de julho de 2018, agora, há 2 dias. Essa data marca, aliás, com muitos apelidos, com muitos adjetivos, o que foi esse 8 de julho. Quero aqui parabenizar 3 parlamentares, deputado Adi Damus, deputado Paulo Pimenta e deputado Paulo Teixeira, por terem ousado, com uma absoluta e correta fundamentação, o habeas corpus impetrado em Curitiba, em Porto Alegre, no TRF4. Esses 3 parlamentares dignificaram não os seus mandatos, mas o seu conhecimento jurídico ao terem impetrado um habeas corpus com fundamentação, com uma fundamentação que permitiu que corretamente o juiz Rogério Favretto deferisse o habeas corpus. E aqui eu quero fazer uma defesa absolutamente convicta daquele juiz. O juiz plantonista é a autoridade judicial do tribunal no seu recesso. Ele não é um estagiário, ele não é um juiz secundário, ele não é um juiz qualquer, ele é um desembargador que responde pelo tribunal naquele recesso. Então ele é a autoridade que tem que ser respeitada na sua decisão, uma decisão fundamentada, uma decisão que se baseou no fundamento jurídico que estava naquele habeas corpus que foi impetrado por 3 ilustres advogados que exercem mandato parlamentar, um deles, inclusive, que presidiu a OAB do Estado do Rio de Janeiro, que é o deputado Adi Damus. E ali é importante dizer que o habeas corpus foi impetrado também porque houve omissão da juíza de execução penal que não permitiu em nenhum momento que o ex-presidente Lula pudesse ter acesso
aos órgãos de imprensa, repetidamente solicitado pela defesa do ex-presidente, que não teve em nenhum momento o seu direito político cassado por estar naquele cárcere. É importante dizer que, tomada a decisão naquele tribunal pelo juiz de plantão, nenhum outro juiz hierarquicamente igual, e muito menos por um juiz hierarquicamente inferior, que sequer acompanha ou tem competência como juiz de execução penal, poderia ter sido desrespeitada. Apenas o colegiado do TRF4 ou uma instância judicialmente superior poderia tê-lo feito. O que aconteceu ali foi criminoso. O que aconteceu ali foi o que se chama uma chicana, uma esculhambação da hierarquia jurídica brasileira. E é a isso que o deputado chama de Estado Democrático de Direito? A isso se chama a anulação explícita e escancarada do Estado Democrático de Direito. Essa é a negação da democracia brasileira. E aquele juiz não só foi desrespeitado, mas foi ameaçado, teve a sua família ameaçada. Um jornalista chamado Cláudio Tognoli divulgou o seu WhatsApp, o Facebook dos seus familiares, que foram também ameaçados. Isso ele declarou e tomou suas providências. Cabe, inclusive, a esse parlamento a defesa deste juiz, que não pode, no exercício da sua função, ter as suas decisões ameaçadas. Ou nós queremos agora um pensamento jurídico único? Já não basta a ideologia neoliberal achar que nós temos que ter um pensamento único na política, na ideologia, agora querem fazer um pensamento jurídico único. Foram, inclusive, os representantes da Lava Jato que, ironicamente, falaram em crime de hermenêutica, que não podia se questionar o pensamento jurídico. Ora, agora o senhor juiz Rogério, desembargador Rogério, não pode ter um pensamento jurídico diferente do juiz da Lava Jato, porque senão ele é um criminoso, ele está na ilegalidade. Aonde? Podem discordar de sua decisão, mas não podem desrespeitar sua decisão. Então o juiz hierarquicamente inferior, que não tem competência jurisdicional sobre o caso mais, porque a juíza da execução penal é a juíza Carolina que está lá. Ele não tinha competência, estava de férias em Portugal, resolve dizer que não pode cumprir. E a polícia, que não cumpriu, a Polícia Federal? Aonde está o significado? O que significa isso, deputado Rodrigo Maia? Vossa Excelência é o presidente de um poder, deveria reagir a essa situação. Como é que a polícia responde a isso? Como as forças militares enxergam essa quebra de hierarquia? Isso é muito grave o que aconteceu. O presidente Lula não só tem a nossa solidariedade, mas tem a nossa ação política, como teve das ruas em todo lugar, e continuará tendo. Continuaremos bradando Lula livre, continuaremos solidários ao presidente Lula, continuaremos lutando pela sua liberdade e pelo seu direito de ser candidato. O juiz, o desembargador Rogério Favretto, continuará tendo a nossa solidariedade e o nosso apoio, porque ele não agiu politicamente, ele agiu pela sua visão constitucional, pela sua visão jurídica, e tem o direito de tê-lo. Não há pensamento único na justiça, há o pensamento da lei e da Constituição. Não aceitamos a ameaça a ele e vamos fazer a contraposição dentro do Estado Democrático de Direito, dentro da Constituição, dentro da democracia brasileira. Nossa